Olá pessoal, nesse vídeo vamos falar sobre a Idade Média. Bora pro vídeo. Nós paramos no último vídeo na parte de Roma Antiga. Nós falamos da Roma Antiga, porque a Roma Antiga caiu, o Império Romano, e formou-se na Antiguidade Tardia, né? O sistema de colonato, depois daria origem ao feudalismo, né, sistema feudalista, e que os germânicos se refugiavam, né, nas propriedades romanas, né, as vilas, e recebiam as terras, né, e depois formaria, né, o Império Romano. Revolta de Nica, 332, lá que os revoltosos falavam Nike, e o Império lá bizantino, né, tentou restaurar o que os romanos deixaram, e a formação dos reinos bárbaros. O reino visigodo surgiu onde hoje é a atual Espanha. Tinha os godos, ostrogodos e visigodos. Tinha também os suevos, que foram para atual Portugal. Os vândalos, que entraria na Andaluzia, né, hoje Andaluzia, construíram lá o reino no norte da África, 339, depois foi destruído pelos bizantinos. Teve os lombardos no norte da África, também foi destruído. E vários reinos bárbaros, né? E no Pódromo de Constantinopla tinha as equipes azul e verde, que eles competiam, e parece que nas competições teve algo errado, né? Que deixou os caras revoltados e começou a falar Nique, né? Vitória lá. Foi uma vitória que parece que foi fraudulenta, né? Que as brigas corriam, né? E lá o imperador bizantino, né? Bizâncio, né? Constantinopla atual. Era Constantinopla atual Istambul, mas Istambul foi fundada com o nome de Bizâncio em 667, como uma cidade colonial de origem helênica ou grega, né? Em 667 a.C. E depois disso, teve lá um massacre. O imperador lá, o bizantino da época, mandou construir a Hagia Sophia, né, Sagrada Sabedoria, que depois foi transformada em mesquita. E depois temos aí, em 632, a expansão do islamismo lá, o Maomé, né, que tinha Iatreb, né, em Meca, né, lá Medina e Meca, né, o cara se converteria, não, ele formaria, né, o último profeta, ele fundaria a religião muçulmana islâmica. A gente fala que hoje ele recebeu uma visão do anjo Gabriel, e o anjo Gabriel foi lá falar com ele, e ele tinha que expandir lá a palavra de Allah, lá, que ela era o nome de Deus. E aí ele começou a ter uma guerrear lá, fazer guerrilha. E tinha a Kaaba, que era uma espécie de meteoro, lá em Meca, e ele expandiu lá onde hoje é a Arábia Saudita. E depois a Hégira, que no calendário islâmico é o ano zero. Eles contam a partir daí. E eles se expandiram por toda a costa norte da África. Depois eles expandiram lá o Egito, conquistaram tudo lá, o Oriente Médio, tudo, Pérsia, lá, tudo islamizado. E posteriormente eles foram lá conquistar o reino visigodo e suevo. Eles conquistaram tudo lá, resistiram. E depois eles se expandiram por toda a Europa, né? Só que
Em 732 de nossa era, os francos, né, que tinham treinamento lá, tipo, dos espartanos, né, falam que receberam treinamento igual as táticas de guerra dos antigos espartanos, derrotaram os sarracenos na Batalha de Poitiers. E aí eles não se expandiram mais. Ficou o reino depois, futuramente se fragmentaria, né? Lá em vários califados, né? Que enfraqueceria. Mas eles acabaram. 711 o comandante chamava Tariq, esqueci de falar isso. Lá conquistou a Espanha, eles conquistaram toda a Espanha, menos o reino das Astúrias, que teria a Guerra da Reconquista depois. E conquistaria tudo, né? Lá em Granada, lá tinham reis católicos, mas são mais o fim da Idade Média. E que mais? E avançando no tempo, teve o Império Carolíngio de Carlos Magno. 800 lá ele foi coroado rei dos francos, que foi um dos primeiros caras a ser batizado, cristãos, né? E apesar de ter lá o dinastia Merovingia, lá que no fim da Idade Média, atividade tardia, a Batalha de Tolbiac, que os francos eram divididos em dois tipos, os francos sálios e os repissálios, lá eram dois, depois eles se unificaram. E aí os francos também, né, desenvolveram o Império Carolíngio, né, o Império Franco. Mas não durou muito também. E fragmentou lá. Tratado de Verdun, acho que 843, e o Império também se dissolveu. E a Espanha também se tornou um lugar cosmopolita entre árabes, judeus e os árabes, judeus e os espanhóis, né? Os europeus, cristãos, né? Então se chamam de sarracenos. E foram sarracenos que salvaram boa parte da cultura europeia, né? A cultura latina e helênica, seja a romana e a grega, né? E foi graças a eles que soube, né? Bastante coisa, né? Que os europeus que eram... A igreja monopolizava muito, né? Conhecimento. Em 1054 teve a famosa cisma do Oriente, em que a igreja católica romana, né? Apostólica romana, se dividiu ao meio, né? No leste europeu foi a igreja ortodoxa, e a outra que falava, acho que grego, né? E a outra falava latim, igreja apostólica romana. E língua oficial de cada uma, né? E até hoje essa divisão, né? Vários países, né? A Rússia, a Ucrânia, Bielorrússia, Grécia, Macedônia, lá a região dos Balcãs, né? Igreja ortodoxa, o resto é igreja católica, né? Apostólica romana. E apesar de que os gregos antigos eram indo-europeus, né? Orianos. E avançando no tempo, tem as cruzadas. Em 1096 tem a primeira cruzada dos mendigos. É porque a Europa estava pobre, né? Superpopulação, eles queriam não só expandir, mas também não só expandir a fé cristã, né? Mas também uma reação tardia ao ataque, né? Que a invasão islâmica, né? Como eu falei, lá o general Tariq, lá, ele conquistou lá a Península Arábica só, né? Eles não conseguiram conquistar mais nada da Europa além disso, e eles avançaram. Teve várias cruzadas, cruzada do povo, a primeira cruzada, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava e a nona. A quarta é interessante falar que lá tinha o Doge da Itália e os cruzados queriam alugar um navio, chegar ao Egito, mas os caras não tinham dinheiro e um pedágio emprestado pro cara, um senhorzinho de 95 anos, e tapeou eles. Tinha que conquistar Zara, que era uma concorrente comercial de Veneza, né? Era Doge de Veneza. E eles conquistaram Zara e depois Constantinopla, saquearam, né? Constantinopla. E aí na hora que os cruzados voltaram para ganhar
dar o dinheiro lá, o Dodge dá o dinheiro pros cruzados, jogar os navios do Egito, nada. Na quinta eles conseguiram, mas fracassaram. E o principal líder dos sarracenos foi o príncipe Saladino al-Adin, que derrotou os cruzados em 1187 e teve a Cruzada do Norte. Entre os cavaleiros teutônicos do Sacro Império Romano Germânico e os outros povos que eles consideravam pagãos, né? Lá o reino da Livônia, né? A Politônia e também é interessante falar aqui, né? A Batalha do Gelo foi uma das principais batalhas aí das Cruzadas do Norte, né? O COG, né? Tinha a Liga Hanseática e o COG, né? Que os professores não falam. O COG era um pequeno navio mercantil que daria origem depois, que era utilizado essa Liga Hanseática para origem às caravelas, né? Então você vê que apesar de boa parte da Europa estar escasseado, né? O comércio, tinha alguns lugares que praticavam seu comércio. E a sistema feudalista tinha o senhor feudal, os nobres, o rei e o servo da gleba, que era como vivia em regime semi-servil, semi-escravidão. E que mais? E é que nem hoje, né? Que nem escravos salariados, né? Então você vê que trabalhando nas empresas, você vê que não mudou muito, né? Na história do Ocidente nos últimos séculos. No Japão também teve o feudalismo, né? Tinha, era diferente, né? Tinha a pagoda, o pagode naquele templo, né? Em forma de torre com vários telhadinhos sobrepostos. Os templos que eram de pedra, né? Base de pedra, e tinha de madeira em X, né? Por causa que eles eram supersticiosos, né? Japoneses nessa época achavam que os espíritos entravam nas casas de madrugada à noite. Então esse telhado, essa escada em X era para os espíritos se atrapalharem, não entrarem nos castelos, né? Era bobagem, né? Não tem nada a ver. Mas diferente lá dos europeus que andavam de armadura, de metal, né? Completa, né? Os japoneses, a armadura era né? Que no calor, o cavaleiro medieval ele deveria ficar muito, esquentar muito, né? Ferver dentro da armadura, sei lá. Deveria aquecer muito, transpirar, né? E o inverno deveria congelar dentro daquilo, né? Tinha aquela espada longa de metal. Né, os japoneses não, tinha katana, armadura, tinha um kabuto na armadura. A armadura do samurai surgiram na antiguidade tardia ainda, né, com kabuto, só que era diferente, só tinha um peitoral, né, era bem mais simples, né, eles usavam por cima de um kimono, a armadura, né, a armadura eles colocavam em cima e surgiram lá no século IV lá, quando chegaram tardiamente na Idade do Ferro, né? Já chegou, né? E essa armadura de vime, de bambu, né? Presa com cordas e usava uma katana, né? Principal arma do guerreiro medieval, do guerreiro samurai, né? O samurai seria como os cavaleiros medievais. Tinha o shogunato, que era como se fosse um senhor feudal. E o daimyo como se fosse a nobreza. Então eles tiveram, só que um pouco diferente da europeia, né? Temos ressaltar aqui também a ilha de Marajoara, né? Que em Marajoara, que entre 400 a 1400 eles desenvolveram na época da Idade Média uma civilização lá, né, primitiva, e também teve os caça-caros na Amazônia, falando que as mulheres lá de Marajó, né, Marajoara, fazer cerâmica, tinha aquele tipo passex de cerâmica que tampava na genitália, tinha os mounts ou textos na Amazônia, aqui, né, no ano 1000 mais ou menos, faziam geoglifos, e que mais? Os maias
que o período clássico foi de 250 a 900, né, final da Antiguidade Tardia e início da Idade Média. Eles desenvolveram o zero antes dos europeus, lá dos indianos, né. O mais antigo que se tem registro é do ano 32 a.C., ou seja, não é que os caras desenvolveram o zero no ano 32, é que os mais registro que se tem é 32 a.C., né, ou seja, pode ser do antes. Ou seja, eles eram uma civilização bem avançada, né? Eles escreviam escrita hieroglífica, né? Que nem os egípcios. Ou seja, 4 civilizações escreviam com hieróglifos: os maias, os egípcios, os minoicos e a misteriosa civilização de Onaguni, que apareceu lá, existiu no dia atual Japão por volta de 4.000 a.C. O que mais? Na África lá teve o Império Songhai, lá o Timbuktu, né, depois mesmo nessa época tinha a ilha de Rapa Nui lá no oceano, acho que lá na Polinésia, né? Então, um apanhado geral, né, do mundo da Idade Média. Mais ou menos isso aí, né? A Idade Média, os impostos que os plebeus lá, os servos da greve pagavam era talha, mão morta, várias taxas, né? Porque tinha que pagar para usar o moinho lá, fazer o pão lá, usar o trigo lá, para o meu trigo no moinho, né? Eles eram super explorados, né? Que nem hoje as pessoas estão explorando as empresas, né? Não mudou muito. Na mão morta lá para enterrar, várias taxas, né? Então a exploração continua. Que mais? Esse período aí, né, acaba lá em 1453 com a tomada dos turco-otomanos. Eles tomam Constantinopla, as bombardas, né? Bombardas eram aqueles quinhos de 8 metros de comprimento, né? E aí obrigaria lá os europeus, mas isso eu tenho um próprio vídeo, né? Lembrando que o código é da caravela, como eu falei, né? Que os portugueses chegariam aqui no Brasil, né? É o mesmo, né? E temos que ressaltar aqui a Guerra dos 100 Anos, também importante entre os ingleses e franceses, disputando lá o trono da França, que surgiria Joana d'Arc. Ela nasceu em 1412, morreu em 1431, morreu com 19 anos, em Coimbra. Uma guerra que na verdade durou 116 anos, né? Foram 100 anos, na verdade 116, né? Uma guerra bem longa, né? E os maias, um dia eu vou fazer um vídeo, né? Como eu falei, eles construíam templos piramidais. Eles construíam como o templo de Kukulkan. Eles construíam estádios de futebol. Eles batiam lá com quadris a bola, né? E ele tinha passado uma roda lá em cima, né? Em cima do estádio de pedra. E eles construíam observatórios astronômicos, né? Eram bem mais avançados, né? Que os europeus. Em 1200 tem a formação dos... Primeiro tem a invasão dos xiximecas, né? Destruindo o Império Tolteca. E depois eles formariam o Império Azteca, né? Lá da história do Cacto, lá no Geórgia, México, lá no Lago Texcoco, no México. Lá que foi destruído em 1519 por Hernán Cortés, mas aí já é começo da Idade Moderna. E teve o Império Inca no final da Idade Média.
Dura mais ou menos 100 anos, né? O Tahuantinsuyo, né? Eu não sei como que o povo azteca se perdeu, como se chamava, mas pelo menos como eles chamavam o seu próprio império, se sabe, né? Tahuantinsuyo, o Império dos Quatro Cantos, né? Inca é o nome na verdade, do imperador, do soberano, né? Não é esse nome do imperador que deu nome ao povo, né? Mas eles não se perderam, como eles se chamavam o seu próprio povo, né? E que mais? É isso aí, pessoal. Então você vê, né, um apanhado geral aí da Idade Média, diferentes civilizações ao redor do mundo. Um apanhado aí, se quiserem, faça um vídeo depois sobre. Melhor um vídeo, né? Sobre a Idade Média ao redor dos continentes. Mas esse é um resumão básico, né? Como foi. Não aquela visão eurocêntrica, né? Que tem dos caras que só fala da Europa. E é isso. E aí, o que vocês acharam do vídeo? Gostaram do vídeo? Se gostaram, compartilhem. Se não gostaram, falam porque não gostaram. É isso aí, aqui é o Amantes da História. Curtam, comentem e compartilhem. Não esqueça de escrever nesse botão aí embaixo. De se inscrever, de apertar o sininho para receber notificações. Avisem seus amigos. Compartilhem com todos os seus amigos. E é isso aí. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Falou!